Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda. Flores e bolos. Nossos deuses de uma alma são parte fina. Uma alma que, se deixar, a tudo domina. Que destrói todo o reino que contempla, por rancor. Eles são seus esprenos, seu dom, sua valia. Mas a forma noturna outra vida previa. Um campeão desafiado. Um conflito que até ele precisa contrapor. Da canção dos segredos dos ouvintes, estrofe final. O grão-príncipe Valão pode estar morto, luminosa Tim. Escreveu a Telepena. Nossos informantes não têm certeza. Ele nunca teve uma saúde muito boa. E agora há rumores de que sua doença finalmente o venceu. Contudo, suas forças estão se preparando para tomar Vedenar. Então, se ele morreu, seu filho bastardo provavelmente está fingindo que não. Shallan se recostou, embora a pena continuasse escrevendo. Ela parecia mover-se por conta própria. Ligada a uma pena idêntica usada pelo contato de Tim, em algum lugar de Tashique. Haviam montado acampamento como sempre. Depois da grande tormenta, com Shallan se unindo a Tim na sua magnífica tenda. O ar ainda cheirava a chuva. E o piso havia deixado passar um pouco de água, molhando o tapete de Tim. Shallan desejou ter calçado suas enormes botas em vez das sapatilhas. O que significaria para sua família se o grão-príncipe estivesse morto? Ele havia sido um dos maiores problemas de seu pai nos últimos dias de vida, e sua família se endividara obtendo aliados para conquistar o ouvido do grão-príncipe ou talvez, em vez disso, tentar destroná-lo. Uma guerra sucessória poderia pressionar as pessoas a quem sua família estava devendo, fazendo com que procurassem seus irmãos exigindo pagamentos. Ou, em vez disso, o caos poderia fazer com que os credores esquecessem os irmãos de Shallan e sua casa insignificante. E os sangue-espectros? A guerra sucessória tornaria mais ou menos provável que eles aparecessem, exigindo seu transmutador? Pai das tempestades. Ela precisava de mais informações. A pena continuou a se mover, listando o nome daqueles que estavam fazendo manobras para obter o trono de Jaqueved. Você conhece alguma dessas pessoas pessoalmente? Indagou Tim. De braços cruzados e um ar contemplativo. Parada junto da escrivaninha. O que está acontecendo pode nos oferecer algumas oportunidades. Eu não era importante o bastante para esses tipos. Shallan fez uma careta. Era verdade. Ainda assim, podemos querer partir para Jaqueved. Você conhece a cultura, as pessoas. Isso será útil. É uma zona de guerra. Guerra significa desespero, e desespero é nosso maior alimento, garota. Depois que cumprirmos seus planos nas planícies quebradas, e talvez conseguirmos mais 1 ou 2 membros para nossa equipe, provavelmente vamos querer visitar sua terra natal. Shallan sentiu uma imediata pontada de culpa. Pelo que Tim havia dito, pelas histórias que contava. Ficou claro que ela frequentemente escolhia ter alguém como Shallan sob suas asas. Um acólito, alguém para instruir. Shallan suspeitava que isso se devesse ao menos em parte a Tim gostar de ter alguém por perto para impressionar. Sua vida deve ser tão solitária. Sempre em movimento. Sempre tomando tudo o que pode, sem oferecer nada. Exceto de vez em quando. Para uma jovem ladra de quem possa cuidar. Uma estranha sombra se moveu pela parede da tenda. Padrão, embora Shallan só tenha notado porque já o conhecia. Ele sabia ser praticamente invisível quando queria. Embora não pudesse desaparecer completamente, ao contrário de alguns esprenos. A Telepena continuou a escrever, dando a Tim um resumo mais longo das condições em vários países. Depois disso, ela produziu um comentário curioso. Consultei informantes nas planícies quebradas, escreveu a pena. Os homens sobre quem você perguntou são, de fato, foragidos. A maioria é ex-membro do exército do grão-príncipe Sadeas.
Ele não perdoa desertores. O que é isso? Indagou Shallan, erguendo-se do banco para ler mais cuidadosamente o que a pena havia escrito. Mais cedo eu insinuei que teríamos que tratar desse assunto, disse Tim, trocando o papel da telepena. Já expliquei que a vida que levamos exige que a gente tome algumas decisões difíceis. O líder, que você chama de Vatar, vale uma recompensa de 4 brons de esmeralda. Escreveu a pena. Os outros, 2 brons por cabeça. Recompensa? Insistiu Shallan. Fiz promessas a esses homens. Quieta. Não estamos sozinhas nesse acampamento, sua tola. Se quer nos matar, é só deixar que eles escutem esta conversa. Nós não vamos entregá-los por dinheiro, disse Shallan, mais baixo. Tim, eu dei a minha palavra. Sua palavra? Tim deu uma gargalhada. Garota, o que você pensa que nós somos? Sua palavra? Shallan corou. Na mesa, a telepena continuava a escrever, sem ligar para o fato de que elas não estavam prestando atenção. Dizia algo sobre um trabalho que Tim havia feito antes. Tim. Vatar e seus homens podem ser úteis. Tim balançou a cabeça, caminhando até um canto da tenda e servindo-se uma taça de vinho. Você deveria estar orgulhosa do que fez. Quase não tem experiência, mas assumiu o controle sobre 3 grupos, convencendo-os a colocar você, quase sem esferas e sem autoridade alguma, no comando. Brilhante! Mas o negócio é o seguinte, as mentiras que contamos, os sonhos que criamos, não são reais. Não podemos deixar que sejam. Essa talvez seja a lição mais difícil que você vai ter que aprender. Ela se virou para Shallan, sua expressão subitamente dura, sem a diversão tranquila de antes. Quando uma boa vigarista morre, geralmente é porque começou a acreditar nas próprias mentiras. Ela encontra algo bom e não quer que acabe. Mantenha a farsa, achando que vai dar conta. Só mais um dia, ela diz a si mesma. Só mais um dia, e então? Tim deixou cair a taça, que atingiu o chão. O vinho vermelho como sangue se espalhando pelo tapete. Tapete vermelho. Outrora branco. Seu tapete, disse Shallan, sentindo-se entorpecida. Você acha que posso me dar ao trabalho de levar um tapete quando deixar as planícies quebradas? Perguntou Tim baixinho, pisando no vinho derramado e pegando Shallan pelo braço. Acha que podemos levar qualquer uma dessas coisas? Não significa nada. Você mentiu para aqueles homens. Você se colocou nessa posição, e amanhã, quando entrarmos naquele acampamento de guerra, a verdade vai atingi-la como um tapa na cara. Você acha que pode realmente conseguir clemência para aqueles homens? De alguém como o Grão-Príncipe Sadeas? Não seja idiota. Mesmo que consiga levar adiante o golpe com Dalinar, vai querer gastar a pouca credibilidade que conseguirmos para libertar assassinos do inimigo político dele? Quanto tempo você acha que vai conseguir sustentar essa mentira? Shallan voltou a se sentar no banco, irritada, tanto com Tim quanto consigo mesma. Não deveria estar surpresa por Tim querer trair Vatar e seus homens, sabia como ela era. E havia deixado a mulher ensiná-la de boa vontade. Na verdade, Vatar e seus homens provavelmente mereciam suas punições. Isso não significava que Shallan fosse traí-los. Dissera a eles que podiam mudar. Dera sua palavra. Mentiras. Só porque aprendeu a mentir não significava que seria governada pelas falsidades. Mas como poderia proteger Vatar sem afastar Tim? Será que tinha essa opção? O que Tim faria quando Shallan provasse ser de fato a noiva do filho de Dalinar Kholin? Quanto tempo você acha que vai conseguir sustentar essa mentira? Ora, veja, disse Tim, abrindo um grande sorriso. Essas são boas novas. Shallan deixou de lado suas ruminações, olhando para o que a telepena estava escrevendo. Quanto à sua missão em Amidlatin, nossos benfeitores escreveram dizendo que estão satisfeitos. Querem saber se você recuperou as informações. Mas acho que isso é secundário para eles. Deixaram escapar que encontraram as informações de que precisavam de outra forma, algo sobre uma cidade que estavam pesquisando.
Da sua parte, não há notícias de que o alvo tenha sobrevivido. Parece que sua preocupação quanto ao fracasso da missão é infundada. Seja lá o que tenha acontecido a bordo do navio, funcionou a nosso favor. O prazer do vento está sendo considerado perdido. Com toda a tripulação. Jasna Collin está morta. Jasna Collin está morta. Shallan ficou de queixo caído. Isso não é? Talvez aqueles idiotas tenham conseguido terminar o trabalho. Disse Tin, satisfeita. Parece que serei paga, afinal. Sua missão em Amidlatin. Sussurrou Shallan. Era assassinar Jasna Collin. Liderar a operação, pelo menos, respondeu Tin, distraída. Eu teria ido pessoalmente, mas não suporto navios. Com aqueles mares revoltos, meu estômago vira pelo avesso. Shallan não conseguia falar. Tin era uma assassina. Tin estava por trás do atentado contra Jasna Collin. A Telepena ainda estava escrevendo algumas notícias interessantes. Você perguntou sobre a casa da Var, em Jaqueved. Parece que Jasna, antes de deixar Kharbrandt, acolheu uma nova pupila. Shallan estendeu a mão para a Telepena. Tin segurou seu pulso. Os olhos se arregalando enquanto a pena escrevia umas poucas frases finais. Uma garota chamada Shallan. Cabelos ruivos. Pele clara. Ninguém sabe muito sobre ela. Não pareceu uma notícia importante para nossos informantes até que insisti. Shallan ergueu os olhos no mesmo instante que Tin, encontrando o olhar dela. Ah, danação, disse Tin. Shallan tentou se soltar. Em vez disso, foi arrancada da cadeira. Não conseguiu acompanhar os movimentos rápidos de Tin enquanto a mulher a jogava de cara no chão. A bota dela atingiu as costas de Shallan, deixando-a sem ar e fazendo um choque percorrer seu corpo. A visão de Shallan ficou turva enquanto ela arquejava. Danação, danação! Você é a pupila de Collin? Onde está Jasna? Ela sobreviveu? Socorro! Gritou Shallan, rouca, quase incapaz de falar, enquanto tentava se arrastar até a parede da tenda. Tin se ajoelhou sobre as costas de Shallan, expulsando o ar dos seus pulmões outra vez. Fiz com que meus homens esvaziassem a área ao redor da tenda. Estava preocupada que você alertasse os desertores de que iríamos entregá-los. Pai das tempestades. A mulher se abaixou, aproximando a cabeça do ouvido de Shallan. Enquanto ela se debatia, Tin agarrou-a pelo ombro e apertou com força. Jasna. Sobreviveu? Não, sussurrou Shallan, com lágrimas de dor nos olhos. O navio, como pode ter notado, disse a voz de Jasna. Atrás delas, tem 2 excelentes cabines, que aluguei para nós sem poupar despesas. Tin praguejou, saltando de pé e girando para ver quem havia falado. Naturalmente, foi Padrão. Shallan nem olhou para ele. Apenas correu para a parede da tenda. Vattai e os outros estavam em algum lugar lá fora. Se pudesse. Tin agarrou sua perna, puxando-a para trás. Não consigo fugir, pensou uma parte selvagem de sua mente. O pânico aflorou, trazendo lembranças na total impotência. A violência cada vez mais destrutiva de seu pai. Uma família se despedaçando. Impotente. Não posso fugir, não posso fugir, não posso fugir. Lute. Shallan conseguiu se soltar e girou, jogando-se contra a mulher. Não voltaria a ser impotente. Nunca mais. Tin se espantou enquanto Shallan atacava com toda a força. Uma confusão de desespero, ira e garras. Não foi eficaz. Shallan não sabia quase nada sobre luta. E momentos depois estava gemendo de dor pela segunda vez. O punho de Tin enterrado no seu estômago. Caiu de joelhos, com lágrimas no rosto. Tentou inspirar e não conseguiu. Tin golpeou-a na cabeça, fazendo com que sua visão ficasse branca. De onde veio isso? Perguntou Tin. Shallan piscou, erguendo os olhos, a visão mareada. Estava novamente no chão. Suas unhas haviam deixado marcas sangrentas no rosto de Tin. A mulher levantou a mão, sujando os dedos de vermelho. Com uma expressão sombria,
ela estendeu a mão para a mesa, onde sua espada estava embainhada. Que bagunça, rosnou Tim. Raios! Vou ter que chamar Vata aqui. Então descobrir uma maneira de culpá-lo por isso. Tim desembainhou a espada. Shallan se pôs de joelhos, cambaleante. Então tentou se levantar, mas seus pés não tinham firmeza e a sala girava ao redor dela, como se ainda estivesse no navio. Padrão? Balbuciou ela. Padrão? Ela ouviu algo do lado de fora. Gritos? Sinto muito, disse Tim, a voz fria. Vou ter que amarrar as coisas bem direitinho. De certo modo, estou orgulhosa. Você me enganou. Teria sido boa nisso. Calma, disse Shallan para si mesma. Fique calma. 10 batimentos cardíacos. Mas para ela não precisavam ser 10, precisavam? Não. Tem que ser. Tempo, preciso de tempo. Ela tinha esferas na manga. Shallan inspirou fundo. A luz das tempestades tornou-se uma tempestade, rugindo dentro dela, e Shallan levantou a mão, emitindo um pulso de luz. Não conseguiu moldá-la em nada, ainda não sabia como. Mas por um momento a luz pareceu mostrar uma imagem ondulante de Shallan, com a postura orgulhosa de uma mulher da corte. Tim deteve-se ao ver a projeção de luz e cor. Então balançou a espada diante de si. A luz oscilou, dissipando-se em trilhas fumegantes. Então estou enlouquecendo, disse Tim. Ouvindo vozes. Vendo coisas. Acho que parte de mim não quer fazer isso. Ela avançou, levantando a espada. Sinto muito que você tenha que aprender a lição dessa maneira. Às vezes, temos que fazer coisas de que não gostamos, garota. Coisas difíceis. Shallan rosnou, erguendo as mãos diante de si. Névoa as envolveu e pulsou, quando uma brilhante espada prateada se formou ali, empalando Tim no peito. A mulher mal teve tempo de arquejar, surpresa, enquanto seus olhos queimavam nas órbitas. O cadáver de Tim caiu para trás, livrando a arma, desabando no chão. Coisas difíceis, rosnou Shallan. Sim. Acho que eu te disse. Já aprendi essa lição. Muito obrigada. Ela se pôs de pé, cambaleando. A aba da tenda se abriu bruscamente e Shallan se virou, segurando a espada fractal com a ponta voltada para a entrada. Vata, Gaz e alguns outros soldados pararam ali, amontoados, brandindo armas cobertas de sangue. Eles olharam de Shallan para o cadáver no chão, com seus olhos queimados, então de volta para Shallan. Ela se sentia embotada. Queria dispensar a espada, escondê-la. Ela era terrível. Não fez isso, enterrou essas emoções bem fundo. Naquele momento, precisava se segurar em algo forte, e a arma servia a esse propósito, mesmo que ela a odiasse. Os soldados de Tim? Foi a voz dela quem falou, totalmente fria, desprovida de qualquer emoção. Pai das tempestades. Disse Vata, entrando na tenda, a mão no peito enquanto fitava a espada fractal. Naquela noite, quando implorou por ajuda, poderia ter matado todos nós, e os bandidos também. Poderia ter feito tudo sozinha. Os homens de Tim! Gritou Shallan. Mortos, luminosa, respondeu Rubro. Nós ouvimos. Ouvimos uma voz. Mandando a gente vir atrás, senhora. E eles não queriam nos deixar passar. Então ouvimos a senhora gritando e... Era a voz do Todo-Poderoso? Perguntou Vata em um sussurro. Era meu espreno, respondeu Shallan. E isso é tudo que vocês precisam saber. Vasculhem esta tenda. Essa mulher foi contratada para me assassinar. Era verdade, de certo modo. Pode haver registros de quem a contratou. Tragam-me qualquer coisa escrita que encontrarem. Enquanto eles entravam em bando e começavam a trabalhar, Shallan sentou-se no banco ao lado da mesa. A telepena ainda esperava ali, flutuando, pausada no M da página. Precisava de uma nova folha. Shallan dispensou a espada fractal. Não contem a ninguém o que viram aqui. Ordenou ela a Vata e seus homens. Eles rapidamente concordaram, mas ela duvidava que fossem se conter por muito tempo. Espadas fractais eram objetos quase míticos.
E uma mulher brandindo uma? Os rumores se espalhariam. Exatamente o que ela precisava. Você está viva por causa daquela maldita coisa. De novo. Pare de reclamar. Pegou a telepena e trocou o papel. Então colocou-a com a ponta no canto. Depois de um momento, o contato de Tim recomeçou a escrever. Seus benfeitores do trabalho de Amídala Tim desejam conhecê-la, escreveu a pena. Parece que os Sangue Spectros têm mais uma tarefa para você. Gostaria que eu marcasse uma reunião com eles nos acampamentos de guerra? A caneta deteve-se, esperando pela resposta. O que a telepena havia dito acima? Que aquelas pessoas, os benfeitores de Tim, os Sangue Spectros, haviam obtido a informação que procuravam. Informação sobre uma cidade. Uritiru. As pessoas que mataram Jasna. As pessoas que ameaçavam sua família. Também estavam procurando a cidade. Shallan fitou o papel e suas palavras por um longo momento, enquanto Vatai e seus homens começavam a remover as roupas do baú de Tim, batendo nas laterais à procura de qualquer coisa escondida. Gostaria que eu marcasse uma reunião com eles. Shallan pegou a telepena, alterou a configuração do Fabriel. Depois escreveu uma única palavra. Sim. Fim da parte 2. Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda.